Esse é o nosso Deus que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Quando nós vamos a Deus, Ele não nos lança fora. E a palavra de Deus diz assim: vinde como estáis, cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E o Senhor nos chama para perto nesta manhã. O Senhor chama esta igreja, porque o Senhor deseja descortinar os nossos olhos, para nós vermos aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Quantos creem que Deus tem algo tremendo? Deus tem algo tremendo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas é necessário nós vermos com os olhos da nossa fé. Nós não podemos olhar apenas para o nosso agora. Existem alguns momentos da minha vida, se eu olhasse apenas para aquele momento que eu estava vivendo, eu jamais ia experimentar do que eu experimento hoje, sabe? Da presença de Deus na minha casa. Eu glorifico ao Senhor. E eu vou dizer para você, e a nossa guerra não está ganha, não. Nós temos que orar todos os dias. Eu tenho que orar todos os dias. Lutar para que se cumpra os propósitos de Deus dentro da minha casa, na vida das minhas filhas, na vida do meu esposo, na minha vida, porque não acabou o que Ele tem para fazer. Só acaba quando a gente fecha os olhos aqui. Fechou os olhos, acabou, né? Aí você vai estar lá com Deus na glória. Mas enquanto estamos respirando, Deus tem sonhos, tem propósitos, tem promessas, tem conquistas. E eu quero tudo de Deus para a minha vida. Eu quero tudo de Deus para a minha família. Eu não quero que fique faltando nada. Aleluias. E nesta manhã, eu quero falar com você sobre visão. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, sobre nós, sabe, termos visão. Deixa eu abrir aqui. Visão, eu coloquei essas meninas lindas aí. Vamos dar um forte aplauso para essas meninas lindas aí. Glória a Deus por essas meninas. E vocês sabiam que Deus me deu uma visão que nós teríamos o ministério de dança? Eu orando, eu me lembro que eu estava orando um dia aqui, na sala da minha casa, era na vigília, e eu comecei a ver Deus trazendo, sabe, pessoas, porque até então teve uma época que o Júnior falava: não, esse negócio de ficar empurrando vento, Cristiane, eu falei: amor, a dança profética, amor, meu Deus, e até começou alguns ministérios, começaram, mas não prosperaram, não avançaram e acabaram, e Deus me mostrava. Eu falei: então a nossa igreja não vai ter. E Deus falou: não, vai ter. E eu me lembro que Deus me mostrava. Eu lembro que foi numa das turmas do Você é Capaz, por isso que eu botei a foto delas aqui, e Deus me mostrou naquela turma ali do Você é Capaz. Eu falei assim: olha, dessa turma aqui, Deus vai levantar o ministério de dança. E todo mundo: amém, glória a Deus. Eu falei: Deus vai levantar pessoas aqui. E essas meninas aqui estão aqui. Deus vai levantar. E Deus levantou pessoas dali daquela turma. E glória a Deus, elas estão aqui. Outras já estão aqui. E Deus vai trazer outras e outras. Sabe, porque não é algo que a gente quer, mas é algo que Deus quer. Então, por que eu quero falar sobre visão? Porque Deus, Ele deseja nos dar uma visão espiritual. Deus deseja nos abrir os nossos olhos para enxergarmos aquilo que Ele quer liberar sobre a nossa vida. O seu futuro, ele pode ser definido através da sua vida espiritual, da sua visão espiritual. Muitas vezes a gente está vivendo aí, está sofrendo, estamos vivendo coisas que Deus não planejou para nós, porque nós estamos na cegueira, nós não conseguimos enxergar, não temos uma visão espiritual. E eu quero declarar que essa igreja vai ser uma igreja de visão, vai ser uma igreja que enxerga, não vai ser uma igreja cega, mas vai ser uma igreja que enxerga, que visualiza aquilo que Deus tem para fazer.
E eu vou dizer para você, nem tudo que a gente enxerga a gente gosta. Nem tudo aquilo que a gente vê é bom. Mas muitas vezes Deus mostra, porque Ele quer trazer livramento, Ele quer trazer libertação. Talvez Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar algumas coisas que você não estava enxergando. Seja dentro da sua casa, na sua família. E você vai olhar e você vai falar, eu não estava enxergando isso. Mas Deus está te mostrando, é para você orar. Deus está te mostrando, é para você guerrear. É para você lutar, é para você conquistar coisas novas. Não é para você simplesmente se paralisar, mas é para você poder lutar e buscar em Deus aquilo que Ele tem, seja para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E muitas vezes também enxergamos coisas tremendas e coisas maravilhosas. Deus, Ele deseja que nós venhamos a ter essa visão apurada, essa visão espiritual. E ela pode definir o seu futuro, ele pode ser definido através dessa visão espiritual. Deus deseja que nós, como igreja, venhamos a visualizar aquilo que Deus tem para nós. Será que você começa a enxergar o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos? Será que você consegue enxergar o que Deus quer fazer neste lugar, nesta igreja, nessa localização geográfica onde estamos? Será que conseguimos enxergar o propósito de Deus ter colocado uma igreja aqui? É para alcançar pessoas, é para que famílias sejam transformadas, tocadas. E nós precisamos ter essa visão apurada. E eu queria falar para você sobre um homem que ele teve uma visão. Ele teve uma visão aberta, mas ele viu, foi num tempo de cativeiro. Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel, ele viu. E ele viu no meio, não foi num momento muito bom da vida dele. Foi no momento onde ele estava sofrendo. Momento onde ele estava cativo. Temos um Ezequiel lá atrás, né? Aí, Ezequiel, ó. Olha aí, Ezequiel. Vamos ver, abre seus olhos para ver. Então aqui fala assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele não estava vivendo um momento muito bom na vida dele. Ele estava no exílio, ele estava em cativeiro, ele estava no meio de pessoas que não estavam buscando ao Senhor. Ele estava ali, né, preso. Mas no meio daquela prisão, ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos. E a palavra de Deus diz que ele teve visões de Deus. Então não importa o momento que você esteja vivendo, não importa se você está num deserto, se você está no cativeiro, se você está prisioneiro de algo, se você está passando por um momento difícil na sua vida, Deus, Ele quer te dar visões. Deus, Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer te mostrar coisas tremendas e maravilhosas, ainda que sejam coisas que talvez você não entenda, mas Ele tem um propósito e Ele deseja que nós sejamos uma igreja que vê, uma igreja que tem a visão aberta, que está enxergando o futuro, que está vendo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. E eu pontuei algumas atitudes que nos levam a ser cego. Não podemos ser uma igreja que está cego, que não consegue enxergar, que não consegue ver os propósitos, as promessas de Deus. Tem algumas atitudes que nos levam a essa cegueira. Não queremos ser cegos espiritualmente, sabe? Não queremos estar aqui e não saber do que Deus tem para nós. Eu sempre pensei, eu não quero ficar sem ver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero visualizar as promessas do Senhor para minha casa, para minha família. E a cegueira, ela nos limita. A cegueira nos impede de viver o propósito real que Deus tem para a nossa vida. Não seja uma igreja cega.
A pior coisa, eu não sou cega, mas eu imagino, usar o óculos, já, se eu tirar o óculos, as letras ficam pequenas. É horrível, você já não consegue enxergar, você não consegue ler, você não consegue ver, você não consegue definir. Não podemos ser uma igreja cega, que não consegue entender o que Deus está fazendo, entender o que Deus quer fazer. Precisamos pedir a Deus: Deus, se você está cego aqui nessa manhã, Deus, me cura a minha visão. Eu quero enxergar como tu enxerga. Eu quero ver o que eu não estou conseguindo ver. Porque muitas vezes estamos no exílio, estamos em cativeiro, passando situações difíceis e não estamos conseguindo entender o propósito daquela situação. Deus, por que estou acontecendo isso? Deus não nos mostra, estamos cegos. Talvez outras pessoas chegam e falam conosco, mas nós mesmos não estamos conseguindo enxergar. Existem algumas atitudes que nos levam a viver essa cegueira espiritual. A primeira eu coloquei aqui, é quando nós não nos quebrantamos. Não somos pessoas quebrantadas. A palavra de Deus fala: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Muitas vezes somos endurecidos. Deus quer nos fazer enxergar, Deus quer nos mostrar, mas estamos fechados, estamos endurecidos. A nossa cerviz não se curva. E Deus quer falar conosco, e Deus quer nos mostrar o real propósito. Talvez Ezequiel estava ali, não entendendo por que nós estamos aqui, nesse exílio, nesse cativeiro, estamos sofrendo, meu povo, nós te servimos, por que estamos vivendo esse tempo tão horrível das nossas vidas? Mas ali naquele momento Deus abriu os céus, e Ele enxergou, mas Ele primeiro se quebrantou para isso. Muitas vezes não se quebrantamos para enxergar as visões de Deus. Não nos quebrantamos para ver o que Deus quer de nós. O que Ele quer fazer na nossa família. O que Ele quer fazer na nossa casa. O que Ele tem para o nosso futuro. O que Ele quer mudar. O que Ele quer transformar. Não somos quebrantados. Não é só o que eu quero. É só do meu jeito. É só da minha vontade. Eu não quero me abrir para aquilo que Deus tem para mim. Então, isso é a atitude de uma pessoa que está cega. Ela não se quebranta. Ela é um procrastinador também. Ou seja, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu me conserto com Deus, depois eu vou à igreja, depois eu me posiciono, depois eu me santifico. E a vida vai passando, sabe? Depois eu sirvo a Deus. Deus está te chamando. Depois eu sirvo a Deus. Deus te deu um talento e você vai deixando para depois. É agora. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Porque no momento que o Senhor chamou Isaías, Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus está chamando você, se o Senhor está te chamando para você se entregar a Ele, entrega-se hoje e agora. Não vou esperar o culto à noite. Nós não sabemos do que vai acontecer daqui até de noite. Não sabemos. Se o Senhor está nos chamando, nós temos que estar pronto para nos entregar, para nos render totalmente. Mas uma pessoa que está cega, ela não consegue enxergar, e ela vai deixando para depois. Deixa para amanhã, deixa para depois, agora não. E ela vai empurrando com a barriga, conforme a expressão que é dada aí fora. Vai empurrando, vamos empurrando com a barriga. É um procrastinador. Nunca faz o que tem que ser feito. Sabe? Por quê? Está cego. Então, a terceira coisa, autossuficiência. Não preciso de ninguém. Eu posso resolver tudo sozinho. Eu não preciso nem de Deus. Eu posso ir lá e resolver tudo. Eu não tenho dependência de Deus. Isso são atitudes que me levam a ficar cego, a não enxergar aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu sou tão autossuficiente e Deus quer me mostrar, mas eu não quero nem ver. Eu vou indo e Deus quer me mostrar. Cristiane, olha isso daqui, eu sou autossuficiente. Eu faço tudo sozinha.
Eu não quero parar para ouvir, para ver o que Deus tem para fazer, o que Deus quer que eu faça. Essas atitudes vai me deixando como uma igreja cega, uma igreja que vai caminhando sem saber para onde está indo. Ela simplesmente, ela vai e volta do culto. Ela vai, bota a sua roupa no domingo, vou para a igreja, volto, canto, mas ela está cega, ela não enxerga, não tem visão, não vê o futuro, não vê os propósitos de Deus, não vê a glória de Deus. E eu estou falando aqui para uma igreja que é visionária, amém? Uma igreja que enxerga, e se não está enxergando, vai enxergar nessa manhã em nome de Jesus. Porque seja um visionário. Para nós sermos esse visionário e ter essa visão de Deus, nós precisamos nos posicionar. Se não nos posicionarmos em Deus, não conseguiremos enxergar tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Não conseguiremos enxergar o propósito de Deus na vida dos nossos filhos. E a gente não enxerga. A gente acha que está tudo bem dentro de casa e não está nada bem, né? Aí talvez olhe para o casamento, está tudo bem e não está bem. Mas quando temos uma visão, nós olhamos, não está bem, mas vai ficar bem, vai ficar bom. Está ruim, mas vai ficar bom. Porque muitas vezes as situações, elas se tornam ruins. Eu sempre costumo dizer isso. Elas têm que se tornar ruins para poder ficar boa. Muitas vezes vamos viver isso. Não é ruim para ser destruída, para acabar. Está ruim para melhorar, para ficar melhor. Então nós temos que ser um visionário. Temos que sair daquilo que nos limita. Temos que ir além, né, da nossa situação, da situação que nós estamos vendo. E eu te falo, posicione-se em Deus. Uma pessoa que se posiciona, ela consegue ver céus abertos. Ela consegue ter visões do céu. O Senhor fala com quem está posicionado. Ele fala com quem está posicionado. Ele não vai falar com aquele que está dormindo. Ele fala com aquele que está de pé, né? Lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, ele fala: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Será que nesta manhã você deseja se colocar de pé? Não é para colocar de pé não, gente. Se colocar espiritualmente posicionado da maneira que Deus quer. E você sabe muito bem o que é se posicionar. É você deixar aquilo que não glorifica a Deus. É você deixar de fazer coisas de meninos e passar a fazer coisas de uma pessoa que está entendendo o que Deus quer. Se Deus nos chama para um concerto, você conserta. Se Deus te chama para viver uma vida de santidade e de separação, você se separa. E se o Senhor te chama para ir à guerra, você vai à guerra. O Senhor está te chamando para um posicionamento. Ezequiel, fica de pé, porque eu quero falar com você, Ezequiel. E assim o Senhor falou, e ele imediatamente, depois nós conhecemos a história, e o Senhor falou: toma esse rolo aqui, come esse livro todo aí. E o livro era escrito, né, de um lado ao outro. Come a palavra, come o que eu te disser, recebe as instruções, recebe a minha vida, recebe a minha presença e vai para onde eu te enviar e faz aquilo que eu te mandar fazer. Uma pessoa que está posicionada, ela não questiona, ela não desobedece, ela não fica em rebeldia com Deus, mas ela se coloca à disposição, ela se coloca disponível para Deus. Ela não faz apenas o que ela quer. Eu vou fazer isso que eu quero, porque isso aí é agradável para mim, eu gosto de fazer isso. Isso daqui não, Deus, isso aqui eu não quero fazer não. Não, uma pessoa posicionada, ela está pronta para tudo, para o que ela gosta e para o que ela não gosta, para sacrificar a sua carne. Na minha casa eu costumo dizer
Não existe vontade aqui não. A nossa vontade está lá na cruz. Já fomos crucificados com Cristo. Ah, mas e a minha vontade? A tua vontade, minhas amadas, está na cruz. Acabou. Isso daí, é para quem não tem Cristo. Quem não tem Cristo, nós que somos de Cristo, fomos crucificados juntamente com Ele nas nossas paixões. A palavra fala: não useis da sua liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres. Mas isso não é para mim dar ocasião para a minha vontade, para a minha carne. Mas a minha liberdade é para fazer a vontade do Pai. A minha liberdade é para adorar o meu Deus. É para agradá-lo na beleza da sua santidade. E por isso eu preciso enxergar aquilo que Ele quer de mim. E eu preciso me manter posicionada para fluir na sua vontade. E então Ezequiel fala... Deus fala para Ezequiel: põe-te em pé e eu vou falar com você. Muitas vezes a gente quer que Deus não está falando comigo, mas você não se coloca na posição que Deus te chama. E como que Deus vai falar com você? Como que Deus vai revelar? Porque o seu coração ainda está endurecido, ainda está na cegueira espiritual. Cuidado com as pausas que você faz no meio das suas guerras. Porque muitas vezes começamos a nos cansar. Nos posicionamos em Deus. Vencemos grandes batalhas. Avançamos. Conquistamos. Experimentamos do impossível do Senhor, do milagre. E depois, agora eu vou tirar férias. Todos podem tirar férias. Mas não de Deus. Não tire férias de Deus. Cuidado, porque essa pausa pode te custar muito caro. E pode até ser irreversível. Talvez você não consiga nunca mais voltar para a sua posição de origem. Então, cuidado com as pausas e principalmente em meio às guerras. No meio da guerra é cansativo, sim. Muitas vezes estamos passando por lutas, adversidades e cansamos. A palavra fala: vigiai e orai, porque a carne, ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. Por isso nós temos que estar em todo tempo ligados em Deus, vigiando e não dando pausas. Cuidado com as pausas nas suas guerras. E nós vamos ler um texto aqui de uma pessoa que, quando era para estar na guerra, decidiu ficar na cama. 2 Samuel 11:2 vai dizer assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair, todos os reis saíram. Então, era um costume, era um tempo que era obrigatório todos irem para aquela guerra. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Eu não vou não, vai lá, Joabe. Enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi, eu vou ficar aqui, vou tirar uma pausa, vou dar uma pausa na minha vida. Estou cansado, já venci gigante Golias, já venci tanta coisa, eu estou cansado, né? E Davi falou: vou ficar aqui na cama um pouco, né? Talvez você já tenha passado por isso. Eu estou cansada, já guerreei tanto, já lutei na minha casa pelo meu marido, pela minha esposa, já passei tanta situação, eu estou cansada, eu estou cansado, eu vou parar um pouco, vou dar uma pausa. Não tire férias de Deus. Tire férias para você descansar, passear com a sua família, mas em todo tempo vigiando. Em todo tempo em Deus, não descanse. A palavra fala: orai sem cessar. A Bíblia não fala ore e depois você descansa, não. Sem cessar. Em todo tempo nós temos que estar com a oração em graças e súplica, orando sem cessar. É de manhã, é de tarde, é de noite. A Bíblia fala que lá nos céus é santo, santo, santo. São 24 horas de adoração e nós estamos nos preparando para esse céu.
Estamos nos preparando para ir morar no céu. E nós não podemos. A Bíblia fala que o diabo, ele está o quê? Ao nosso derredor, procurando uma brechinha nossa para entrar, para nos roubar da presença de Deus, para nos destruir, para nos matar. Existe um que não está satisfeito com a sua vida, não está satisfeito que você está buscando, que você está vencendo. Então nós sabemos, a palavra de Deus vai nos ensinando que nós precisamos estar sempre, constantemente, sem cessar, de dia e de noite, buscando, orando sem cessar, vigiando. Não dê pausa nas suas guerras. Mas Davi, de repente, ele cansou, não, eu estou cansado, tá muito legal esse palácio aqui, eu quase nunca desfruto desse palácio, tá tudo muito legal aqui. Davi quis ficar na cama e mandou todo mundo ir para a guerra. Vão para a guerra. E eu vou ficar aqui descansando, que eu estou cansado. Davi, ele sai da sua posição e ele comete pecado. Não saia da posição que Deus colocou você. Ainda que você esteja cansado, como diz a irmã Cassiane, se chorar, chora nos pés do Senhor. Está cansado? A palavra de Deus fala: vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É na presença do Senhor que nós temos o renovo. É na presença de Deus que temos o descanso, que temos o renovo dele na nossa vida. E eu aprendi que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. O nosso descanso, eu fui gerada num evangelho que eu ouvi em todo o tempo, que o nosso descanso não é nessa terra. O seu descanso não é aqui. O seu descanso é lá. Então aqui não tem descanso. Aqui é luta, é guerra. Deus, ele traz escape, ele traz descanso, ele traz alívio, ele traz refrigério. Deus, ele traz esse tempo, mas é Deus quem traz, não é você que faz. É diferente. E Davi, ele sai da posição dele, ele cansa. E ele se debruça numa janela, né? Cansado, e ele se levanta da cama. Mas quando ele se levanta da cama, ele se levanta para ficar à toa. Sabe? Ele sai da função dele, ele sai da posição que Deus chamou, que Deus colocou ele como um guerreiro. No momento que todos os guerreiros estavam indo, ele para, ele recua e ele faz um grande erro na vida dele. Ele comete um grande erro na vida dele, e esse erro custou caro na vida dele, custou caro para ele e custou caro para toda a sua casa, para toda a sua família. Então não faça pausas no meio das suas guerras, sabe? Descanse em Deus, mas não faça pausa. Davi sai da sua posição. Aqui, 2 Samuel 11:2 diz assim: Davi levanta da cama, mas quando ele levanta, ele não levanta posicionado. Ele poderia descansar e levantar posicionado. Ele não levanta posicionado. Ele levanta, sabe? Tranquilo e calmo. E aqui a Bíblia fala: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço. Não era momento dele estar passeando ali. Não era momento dele estar de bobeira. Era momento dele estar prestando atenção, porque ele era um rei. Ele tinha autoridade. Ele tinha responsabilidades. Ele precisava fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Talvez você que está aqui, será que você também está passeando na varanda? Cuidado. Não fique passeando na varanda, sabe? Não fique aí, vou descansar um pouco. Deus te chamou, Deus te deu talento, Deus te deu autoridade. Não é para você ficar à toa, mas é para você vigiar, porque isso pode ser perigoso, isso pode ser irreversível, isso pode te custar um preço caro para você e para a sua descendência, e para aqueles que vêm depois de você, e para a sua família, e para aqueles que te rodeiam. Às vezes uma atitude que nós tomamos,
ela pode beneficiar todos que estão à nossa volta. Mas uma atitude também errada que nós tomamos pode prejudicar todos que estão à nossa volta. E essa foi a história de Davi. Davi, a Bíblia fala que ele foi passear no terraço. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Opa, epa, que mulher bonita, né? E ali começou. O pecado dele não começou quando ele já tinha se deitado com a mulher. O pecado dele começou quando ele não foi à guerra. Quando ele, decidiu parar. Então, tudo na nossa vida tem um início. Ali, quando ele já caiu, quando ele adulterou, isso daí já foi uma consequência. Mas tudo teve um início. Tudo na nossa vida tem um início. E se nós, lá no início, já despertarmos, nós não vamos chegar no final, na conclusão. Não vamos chegar, no projeto que o inimigo tem para nos destruir. Se lá atrás a gente já tomar um posicionamento, já se levantar, nada disso vai ocorrer na nossa vida. Vamos poder evitar muita coisa se nós conseguirmos visualizar o mal chegando na nossa vida. Se conseguirmos ter a visão, opa, Satanás, não vou por aí não. Não vou fazer isso mesmo. Eu nem vou. Talvez você tenha até vontade. Satanás, não vou entrar nesse laço seu não. Não vou entrar no laço do passarinheiro. Então, Deus, Ele deseja nos mostrar, nos trazer uma visão. E Deus mostra para todo aquele que está posicionado. Deus mostra. E nós podemos dizer não. A palavra fala: não deis lugar ao diabo. Isso significa que nós vamos dar lugar ao diabo. Nós vamos dar lugar a ele. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. A Bíblia fala: não é para você, crente, dar lugar para o diabo, é para você ser cheio do Espírito. Se tem uma coisa que nós temos que fazer, é dar lugar à presença de Deus. Se tem uma coisa que nós não temos que resistir, é ao Espírito Santo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ao Espírito Santo não resista. Muitas vezes estamos resistindo ao Espírito Santo, resistindo à voz de Deus, ficando endurecido quanto à vontade dele. Mas Satanás está gostando. Por quê? As vontades da carne você não resiste. A vontade da carne você é maleável, você se quebranta, mas a vontade de Deus você resiste. Resiste ao seu chamado, você resiste à voz de Deus quando te chama para orar, você resiste à voz de Deus quando Ele te chama para uma entrega total. Você é resistente, mas não é resistente quando a carne grita. Você, você é maleável. Nós não somos assim. A palavra fala assim: veja, eu coloquei assim: veja com os olhos naturais. Ezequiel viu, veja com os olhos naturais. E eu errei alguma palavra aqui. Não, veja o que com os olhos naturais não é possível. Então nós podemos ver o que com os nossos olhos não é possível. Com os nossos olhos espirituais nós poderemos ver. Aquilo, tem coisas que você não vai ver no seu natural. Você vai olhar para a sua família, você vai olhar para a sua vida financeira, você vai olhar talvez para uma doença que você tenha, para um diagnóstico, ou para algo, e você vai olhar: isso não é possível. Mas quando você olha com os seus olhos da fé, você vê Deus mudando. Você vê cura, você vê libertação, você vê transformação, você vê o Senhor transformando o deserto em um manancial. Você vê Deus fazendo o impossível acontecer. Deus, Ele faz o impossível acontecer. Quando você chegar na sua casa, profetiza. Aquilo que é impossível, profetiza. Abra sua boca, não veja com os seus olhos carnais. Porque Ezequiel estava no exílio, Ezequiel estava no cativeiro, e ele viu
ele teve visões. E a palavra fala que depois ele viu um ser que tinha vários rostos, várias faces. Uma dessas faces era uma face de águia, né? Uma face de águia. E a águia, ela tem uma visão o quê? Uma visão ampla. Deus, ele tem visão de águia para nós. Visão de águia para a igreja. Nós podemos ver além do impossível. Precisamos se conectar com uma visão do céu para a nossa vida, não com a visão da terra, né? Às vezes estamos passando por momentos onde a gente só consegue enxergar aquele problema. Todo dia você levanta, você se depara com aquela situação lá, de novo. Sabe, eu te convido para você olhar para o céu, se conectar com Deus e ver o que Deus quer te mostrar. E enxergar aquilo que Ele quer fazer, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua própria vida. Deus, Ele faz o impossível. Há um tesouro escondido em Deus para a sua vida, que Ele deseja entregar para você. Deus tem algo para te entregar aqui nesta manhã. Ele está entregando algo. Ele está descortinando os seus olhos. Ele está entregando um tesouro precioso do céu. E às vezes nós não estamos prontos para receber. Nós não queremos receber. E eu coloquei aqui para terminar. Receba, em nome de Jesus. Receba. Aceite a visão que Ele tem hoje para entregar a você. Aceite, enxergue com os olhos de Deus. Sabe, eu quero que você fique de pé nesta manhã em nome de